Fala, sócios! Sejam muito bem-vindos a mais um KB Cash. Hoje a gente está aqui com Josielton Aquino, Grande Eurico Pinheiro e Eduardo Pereira. Hoje a gente vai bater um papo sobre incorporação, investimentos. E, galera, se apresentem aí, fica à vontade, Josielton. Começando por Obrigado, você. obrigado aí pelo convite. Eu me chamo Joselto Aquino, estou no mercado imobiliário há 32 anos. Ao longo desses anos a gente vem desenvolvendo a parte não só de imobiliária, mas depois entramos na área de loteamento, loteamentos próprios nossos, o nosso loteamento próprio, e agora, de 6 anos para cá, abrimos a Múltipla Incorporações, que é uma empresa de incorporação voltada para incorporadores qualificados, né. O que a gente faz, a gente monta operações com sócios, investidores qualificados. E ainda foi o meu primeiro empregador, estagiei lá, quando fiz o Cresce, estagiei lá na É J isso aí, Aquino. isso aí. Grande Eurico, fica à vontade, irmão. Obrigado, amigo. Obrigado. O Eduardo também convidou a gente para estar aqui. A EPX hoje é uma empresa de participações, a gente entra em algumas operações, né, participando da operação, mas essencialmente a nossa essência, eu vim do mercado financeiro, né. A gente entrou no mercado, eu digo muito isso, a gente conversa muito, eu e o Eduardo, nós entramos no mercado imobiliário pela porta do mercado financeiro. Eu passei 20 anos no mercado financeiro. Então, eu acho que isso traz para a gente uma característica diferente. Então a gente, veio como assessoria, né, a gente entra no mercado imobiliário, então a gente vem, assessorando o mercado imobiliário. Então nosso DNA hoje é de assessoria de investimento dentro do mercado imobiliário. Então hoje o nosso produto, vamos dizer assim, um dos nossos produtos essenciais dentro do escritório é a gente assessorar médios empresários, né, aquele empresário, nem é o pequeno que não tem uma carteira que precisa da gente, nem é o grande que tem a vida própria, mas é aquele cara que tem ali muitos terrenos, que compra anualmente terrenos, apartamentos, fazer a gente, né, tá ali dentro com ele, na tomada de decisão. O que é que eu faço com esse terreno? Eu compro ou não compro, né? Então a gente atua na parte técnica, né, na decisão de compra, na legalização daquela área, na regularização, em toda a parte jurídica, na parte contratual, né, acompanha todos os contratos, do contrato de compra e venda, tudo, e na parte comercial, na parte da venda daquele empreendimento, quando chega, né, a gente traz um empreendimento para aquele terreno dele, né, traz uma permuta de um incorporador, enfim, a gente faz com que aquela carteira imobiliária dele, ela dê resultado, né. Se você tiver que fazer com que ela dê resultado. Esse é o nosso objetivo. Show. Não simplesmente seja um investimento parado, fazer Nossa. com que aquela carteira dele seja viva. Esse é o nosso Bacana, objetivo bacana. principal. E grande Eduardo, o que você tem feito aí, grande Eduardo Pereira? Obrigado. Conheço há Pois 200 anos. bom demais estar aqui com nossos amigos. É interessante que a gente já tem aí 15 anos de Prosper, estamos também com a Prospera, então a gente já vem fazer desenvolvimento de áreas de loteamento, executando e fazendo condomínios horizontais e casas focados na região metropolitana. E hoje a gente vai tratar mais da incorporação imobiliária, do desenvolvimento imobiliário, junto com essas duas feras aqui. Bacana, bacana. Gente, vamos lá. Já entrando como se fosse essa questão de investidor, porque o mercado imobiliário no Brasil todo está aquecido, aqui no Ceará está absurdamente aquecido. E assim, tem diversas oportunidades. Tem galpão, tem estrutura logística, tem short stay, tem comprar um imóvel para alugar, comercial e por aí vai. No ponto de vista de vocês, o que que o cara tem que analisar desses todos? Qual é a diferença e o que que o cara tem que analisar antes de entrar como investidor no mercado imobiliário, no ponto de vista de vocês? Você vai começar, Eurico. Fica à vontade, irmão. Acho que assim, a primeira coisa que ele precisa olhar é o conceito do negócio, né? Qual é o conceito que ele tem de investimento no mercado imobiliário? Que ele tem investidor que o conceito dele é aplicar o recurso e tirar dali uma receita mensal, né? É, Eu tenho uma investidor renda recorrente é recorrente passiva. passiva, Tá. né, então, não, tem investidor que ele quer que o dinheiro vá e volte num determinado ele quer olhar para o payback do dinheiro. Então assim, ele tem primeira coisa que ele tem que pensar aquele investimento, o qual é o conceito daquele negócio e se está encaixado dentro do que ele que dentro do princípio de negócio que ele quer fazer, né. Quando a gente olha para a carteira imobiliária, né, dos nossos clientes, a primeira coisa que a gente faz é, quando eu recebo uma operação,
eu sei exatamente para quem eu tenho que levar. E essa operação é a cara do José. Isso aqui dá bem certinho para o Eduardo. Eduardo gosta dessa operação. Ele gosta, ele vai adorar isso aqui né? Nós recebemos semana passada um shopping todo alugado, eu sei para quem eu levo. Bacana. Eu já sei para quem eu levo e eu já sei para quem eu não levo, né. Então, é isso, é sobre o investimento imobiliário, ele tem, assim, várias ruas, avenidas para você entrar, e cada investidor tem uma característica diferente. Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital, não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do grupo Cadu Baracho a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza inclusive para você, você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados e converter. Se você quer de fato mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. Celto, no teu ponto de vista, até porque você é muito focado nessa parte de incorporação, trabalha muito com investidores e investidores de alto nível. No teu ponto de vista, o que que esses caras analisam e que você leva dentro dos teus Vamos projetos? lá, Cadu. O tripé para esse tipo de investidor e que a gente direciona muito é o seguinte: primeiro, a gente precisa ter uma segurança jurídica robusta. Ele vai investir, ele precisa ter segurança daquele investimento. Aquele investimento é seguro, isso é um dos primeiros pontos. Segundo ponto, vamos ver a taxa de retorno. Dentro daquele investimento que ele vai fazer, ele vai ter uma boa taxa de retorno. A taxa de retorno, ela dentro do mercado imobiliário, ela é superior ao investimento em renda fixa, em determinadas aplicações, para o investidor de alta renda. E depois, outro ponto que é muito relevante, é a localização onde aquele ativo está inserido. Então, assim, se você junta, na verdade, eu vou até colocar um outro ponto, né? Você tem que ter uma segurança jurídica, você tem que ter uma boa taxa de retorno, você tem que ter um imóvel. Uma boa taxa de retorno, no teu ponto de vista, Olha, no hoje mercado. hoje o mercado, com uma taxa de retorno hoje líquida acima de dentro desse mercado imobiliário, dessa desse nosso modelo de negócio, quando o investidor vê algo em torno de acima de 1,5%, ele acha excelente. É interessante. No nosso caso, nossa menor taxa de retorno líquida hoje está acima de 2,5. Perfeito. Porque o nosso modelo de negócio, ele nasce desde da demanda. Se a gente busca demanda, a gente primeiro localiza vê qual é o produto demandado, depois escolhe uma área que seja estritamente nobre e que exista uma demanda muito grande para esse tipo de ativo, né? E um projeto bem elaborado, um projeto muito bem feito, um projeto feito por um bom arquiteto. No nosso caso, a gente se posiciona como produtos mais boutique. Então, a gente trabalha com parceiros de primeira linha. No nosso caso aqui hoje, o nosso arquiteto é o Marcelo Franco, que hoje se destaca a nível nacional, né? Então, segurança jurídica, um ativo muito bem localizado, uma ótima taxa de retorno e um produto bem feito. Isso daí é o que compõe que um investidor qualificado busca. Bacana, bacana. E você, Eduardo, o que que você acha, irmão? Que a aula já foi dada, né? A gente realmente essas premissas são todas avaliadas, né? A gente sempre comenta nas reuniões e nos fechamentos uma coisa que é difícil de ter tangibilidade, que é a vocação do terreno, né? Qual é o negócio, qual é o core business que a pessoa trabalha? É um BTS, é renda passiva de mall, é strip mall, é condomínio, é condotel, é condomínio turístico imobiliário. Então você tem que ter o segmento, né? Acredito que quanto mais específico o empreendedor, o incorporador ele trabalha, melhor, porque aí você vai trabalhando aquele nicho Isso tu de fala pelo investidores. investidor, ele tem que ter mais ou Desenvolvedor menos uma imobiliário, tese, o né? desenvolvedor imobiliário ele tem um perfil. Tá. Não que não se possa fazer um prédio comercial, residencial e um de segunda residência. Mas o investidor ele olha isso, né? O teu track record, o que você vem atuando no mercado local, a tua expertise naquele segmento, respeitando todos os fatores que acontecem aí dentro da nossa cidade. Então, assim, quando você tem
a vocação do terreno, você tem um bom terreno, como o Jocelto falou, você tem uma segurança jurídica, com arcabouço jurídico, você tem um empreendimento 100% regularizado, 100% ok, e você tem uma boa taxa de retorno, o principal hoje realmente é o track record, é o que você vai ver, o que é que a pessoa já fez, qual é o histórico dela dentro do mercado imobiliário, em todos os segmentos. Eu acho que, além de estar aquecido, existe hoje, quando você tem uma Selic de 2 dígitos, e há um bom tempo a gente está aí na faixa de 14, 15 de CDI, a gente precisa de um bom retorno, mas com segurança, né? E você tem que ter liquidez, você tem que estar juridicamente perfeito para que você consiga realizar. O imóvel, quando você quer realizar ele, você quer transformar ele de novo em dinheiro, ele tem que estar preparado para o mercado. O mercado está acirrado, mas existem opções, né? Existem bons profissionais fazendo a intermediação e a gente está aqui para desenvolver negócio. Bacana, bacana. No ponto de vista de vocês, cara, analisando como cenário Fortaleza, é melhor, um exemplo, cara, eu sou investidor, quero investir no Minha Casa Minha Vida para construção popular, quero investir num short stay para aluguel porque o mercado hoteleiro está diminuindo essas vagas, quero investir em shopping. No ponto de vista de vocês, analisando localmente, Fortaleza, o que que você acredita que faz mais sentido para o investidor nesse momento, que é mais rentável, digamos assim? Nesse momento, a gente tem que fazer uma análise, principalmente do nosso plano diretor, né, que está passando por transição. Pouca gente, ao meu ver, do que a gente vem tendo contato, esteve realmente preparado para o que está vindo. Nós temos grandes vazios urbanos, é um problema a ser, é um desafio a ser realizado, porque Fortaleza hoje é a capital número 1 em PIB do Norte-Nordeste. Eu vou dividir o país, né? Centro-Sul, Norte-Nordeste. Nós somos a capital número 1 em PIB, nós temos uma população de mais de 2,5 milhões na região metropolitana de Fortaleza, e hoje você tem necessidades do cliente que quer uma moradia horizontal, do cliente que quer um condomínio clube, do cliente que quer o compacto, que do cliente que está investindo no altíssimo padrão. Nós temos uma orla aí totalmente diferenciada, então o que eu acredito que precisa ser feito é identificar os melhores potenciais, a matéria-prima que é o terreno e desenvolver os melhores projetos. Com certeza, quando você faz isso, É o a- dever de casa, né? a premissa básica para qualquer desenvolvimento de sucesso. Bacana, bacana. Grande Eurico, o que que você acha aí, irmão? No teu ponto de vista, o que que você tem aconselhado aí os teus investidores, cara? Mas hoje a gente opera, eu opero hoje, no Minha Casa Minha Vida a gente opera bem, né. A gente opera bem no segmento de Minha Casa Minha Vida. Eu acho que, eh, a operação de Minha Casa Minha Vida, ela ainda tem uma boa liquidez, porque ela tem muito giro, né, ela tem muita rapidez de venda. E hoje tá preenchendo uma vaga do mercado, você tem visto algumas empresas entrarem, né, subirem uma classe de mercado, que a última grande empresa do mercado, né, tá entrando aí nessa faixa, né, tá entrando nessa classificação que vai aí até, 500, 600 mil reais, e a gente até estava falando sobre esse produto. Então, assim, essa classe de mercado, né, do Minha Casa Minha Vida, essa classe acima do faixa 3, né, do faixa que vai para o faixa 4, ela está começando a crescer, né. Muitas empresas estão crescendo essa isso a gente não via, né, via menos, muito menos essa faixa, empresas iam até o faixa 3, né, elas paravam aí, a gente não via, a turma não crescia nessa classe, né. Então o Minha Casa Minha Vida, essa classificação ela tem crescido, então nos últimos anos a gente vem crescendo, então eu acho que o Minha Casa Minha Vida ainda continua sendo uma faixa de mercado, e aí depois do Minha Casa Minha Vida, a gente pula para o altíssimo padrão, né, para o alto padrão, que é indiscutível o crescimento do alto padrão, né, grandes empresas de fora, de outros estados, né, que a gente tem visto entrar, por exemplo, aqui no Ceará, para empresas que operam com a gente, né, a gente tem operado com empresas aqui fora do estado, hoje a gente opera, Rio Grande do Norte, Paraíba, né, e estamos entrando em outros estados, a gente tem visto outras empresas entrarem aqui. Então, a gente hoje opera no Minha Casa Minha Vida, porque essa faixa está crescendo, né, e no alto padrão. Você tem focado muito mais no altíssimo padrão, né? Alto e altíssimo padrão. É, Como é a gente o que é que a gente tem visto aqui? O nosso mercado imobiliário, ele vem crescendo muito e tem o potencial de crescimento é enorme. Eu costumo falar que hoje nós estamos num momento que é um oceano azul de oportunidades que vem por aí. Vamos lá. A gente nós resolvemos nos posicionar
para um público de alto padrão, num produto mais qualificado, né, um produto seja ele comercial, que a gente trabalha na área de torres comerciais corporativas, e nos estúdios mais boutiques, nos estúdios mais luxuosos, né. A gente consegue ter um valor agregado maior. Então, para isso, a gente vem tendo um resultado excepcional. O que é que acontece? Para você errar menos, você tem que estar no melhor lugar. Então nós, eh, separa organizamos uma faixa dentro do Meireles da Aldeota, pegamos a área mais nobre da Aldeota e do Meireles, mapeamos toda essa área e estamos desenvolvendo produtos e empreendimentos exatamente nessas áreas. Hoje, a gente tem uma velocidade de venda não só para o primeiro cliente, que é o cliente investidor, e para o cliente consumidor final muito alta, né. Nós estamos começando agora com um lançamento que estamos iniciando pré-venda, nós estamos com o empreendimento praticamente todo reservado, sem sequer ter lançado nada. A gente está num momento de incorporação, de registro de RI, e estamos com o empreendimento praticamente todo reservado. Por quê? Porque são produtos muito bem localizados, são ativos excepcionalmente bem localizados e com preços, bem competitivos. Então você alia um produto muito bem elaborado, numa região que tem demanda, uma região bem demandada, porque quando você está numa área muito nobre, seja num cenário de no cenário de mercado imobiliário em alta, seja num cenário em crise, o lugar onde ele é o primeiro a sair, o lugar que é menos afetado é a região mais nobre possível. Então nós resolvemos nos posicionar nessa região, que é a região onde você tem a menor possibilidade de erro, é na região mais nobre de uma cidade. Perfeito. Cara, Deixa eu fazer um bate-bola aqui com acabou? À vontade. o Josiel. A gente circula em muitas, a visão do incorporador, né, a gente como circula em vários incorporadores, a gente escuta já exatamente isso, né, falando, por exemplo, do Meireles. Como é que você vê isso, né, porque, por exemplo, a turma toda assim: "Não, mas eu escuto isso muito, da turma do alto padrão: "Cara, a gente separou o Meireles". A outro diz assim: "Cara, a gente separou o Meireles". Mas a gente separou o Meireles, mas eu olho para o Meireles e a gente vê pouco espaço, né, como é Pouca oportunidade, né, pouca oportunidade, aí eu fico pensando, eu como, né, como é que vocês veem isso, né, vocês incorporadores, para essa projeção nos próximos, sei lá, 10, 15 anos, como é que vocês veem isso, né? com a região que Como crescer nos próximos 10, 15, 20 anos, nessa proporção, né, que vocês, né, que a gente precisa, com essa rentabilidade que é um fato do alto padrão e por exemplo, dos estúdios e tudo, mas, por exemplo, no Meireles, né. É interessante a sua conotação aí, porque olha só, olha como o nosso mercado é interessante, Fortaleza em especial. Fortaleza tem um potencial de crescimento muito grande. Eu vou falar aqui no caso dos estúdios, certo? Eh, Hoje Fortaleza tem 6.000 unidades de estúdios possíveis de aluguel por temporada, né, o chamado Airbnb, etc. Desses 6.000 estúdios, mais de 50% são imóveis mais antigos, e é na cidade toda, isso vai da Praia do Futuro, Meireles, Praia de Iracema, Aldeota, bairro de Fátima, etc. Nós temos 6.000, onde dos 6.000 mais de 50% são imóveis mais antigos. não foram empreendimentos feitos para isso não, Não, acabaram se tornando, né. acabaram se tornando, Tá. acabaram se tornando. Então o que acontece? João Pessoa hoje tem mais de 12.000 unidades. João Pessoa é o dobro de Fortaleza hoje, certo? A previsão levantada por uma empresa especializada é que até 2030 Fortaleza chegue perto de 10.000 unidades. Até 2030 nós não seremos o que João Pessoa é hoje em volume de estúdios. Para você ver o oceano azul de oportunidades que nós temos. Aí, por outro lado, eh, o Meireles, o núcleo do Meireles da Aldeota, realmente ele não tem tanta opção de terreno, mas ainda tem. Parece que não, mas sim. Desafio. É um desafio, mas porém assim, vamos lá, nós temos uma empresa só em Fortaleza que ela detém cerca de 70% do share de mercado, absurdo.
Por quê? Porque o mercado em si, a grande maioria das construtoras que existiam em Fortaleza, muitas deixaram de construir, muitos não tiveram sucessão. Hoje, se você a gente costuma, quando a gente na nossa roda de conversa entre o mercado, as pessoas do mercado, os donos de imobiliária, quando a gente conversa, a gente brinca o seguinte: se tem 10 empresas construtoras, incorporadoras, aqui no mercado de Fortaleza hoje, que estão dispostas a comprar um terreno, a empreender, ninguém chega nas 10, não tem 10, não tem 10. Então, a gente tem uma demanda crescente, né, uma Reprimidíssimo. demanda reprimida, uma demanda crescente, e temos poucos players, né, para isso a gente, hoje a gente tem uma certa a gente vem fazendo um trabalho bem disruptivo dentro do mercado, a gente pegou, nós estamos trazendo aquele investidor que anteriormente comprava aqueles apartamentos, condomínios fechados, Produto final. etcétera, de produto Comprava para final. deixar alugado. Aí o que é que nós fizemos hoje? Nós trouxemos ele para ele ser um incorporador fracionado. Então, hoje nós montamos um ecossistema imobiliário, onde nós trouxemos o investidor qualificado para ele ser o protagonista, sem ter trabalho nenhum. Então, com isso, a gente vem crescendo, desenvolvendo, e aí nós focamos na área mais nobre possível, por quê? Porque é uma área onde você tem um valor agregado maior, você tem uma procura maior para esse tipo de ativo, certo? E tem muitos terrenos ainda, parece que não, mas tem. Hoje, com a possibilidade de outorga onerosa, terrenos, você não necessita mais de terrenos tão grandes. Então, com terrenos menores, você consegue fazer. 2.000 metros quadrados, 1.800. Hoje, um terreno de 1.000, 1.050, 1.100 metros, você faz o que antigamente você faria num terreno de 2.000, certo? Então, isso daí facilita e você melhora a demanda, você centraliza mais esse público para o morador ficar numa região onde ele não precisa de carro, ele faz tudo a pé, ele vai trabalhar, quando ele trabalha na Grande Aldeota, no centro aqui da Aldeota mesmo, ele vai a pé. Ele tem shoppings, tem supermercados, ele tem praças, ele tem restaurantes, bancos, toda a infraestrutura possível, ele está a 10 minutos, 5 minutos de onde ele mora, 15 minutos. É chamada cidade de 15 minutos, que esse miolo da Aldeota está se tornando, é a cidade de até 15 minutos a pé, que isso é muito saudável para a gente. Então, só, finalizando a sua pergunta, né, sua pontuação, nós estamos numa cidade que vai crescer absurdo nos próximos anos. E Fortaleza é uma cidade que tem um valor de metro quadrado que ainda nem começou a subir, vai mudar muito e vai aumentar muito nos próximos anos. Muita gente vai surpreender com o que vem por aí. Assim, no ponto de aí eu vou falar aqui um pouquinho da minha área, que é a parte do digital, inteligência artificial. O que eu vejo a grande maioria das construtoras, incorporadoras imobiliárias, elas atraem até o cliente final usando o digital. Mas assim, como é que vocês veem esse impacto do digital dentro da venda do imóvel, independente se é para investidor, independente se é para o consumidor final? Como é que vocês veem essa questão do digital? Vamos só começar. O ciclo da cadeia imobiliária, a gente precisa considerar, né, quais são os pontos que vão ser atrativos para o mercado. Eu costumo trabalhar da seguinte forma: o meu primeiro cliente, o B2B, é a imobiliária, é o corretor, é o agente imobiliário. Então, assim, se aquilo ficou atrativo, se aquilo é um produto apaixonante, se aquilo tem condição, tem preço, tem segurança, tem localização, ele vai querer trabalhar aquele produto. Na hora que você tem esse exército na mão, você vai conseguir pulverizar. Quando você vai para o digital, parece brincadeira, mas se você não sabe comunicar para chegar para o consumidor, não adianta você ter o melhor preço, não adianta você ter a melhor localização, você tem que saber comunicar. Muitas vezes o que a gente está percebendo, né, no meio de impulsionamentos, de propagandas e do marketing digital, ainda existe, ainda tem uma carência, né? Eu falo isso em nome do mercado imobiliário, que eu ouço todos os colegas. Às vezes o cara vai procurar em outras cidades, no eixo centro-sul, empresas capacitadas para fazer realmente a qualificação adequada de leads. Nós todos que trabalhamos no mercado imobiliário e passamos por empresas imobiliárias, é muito frustrante você fazer um investimento, você receber 100 leads, e daqueles 100 leads você vai conseguir uma ou duas visitas que muitas vezes não vão dar em nada. Isso é desgastante para o operador, para o corretor, né, imobiliário, isso é custoso, tem um alto custo para a empresa.
E as grandes incorporadoras que têm suas houses estão sofrendo com isso também, Sim. porque você começa a criar um conflito com o mercado. Aquele cliente que está sendo atendido personalizadamente e fisicamente por um agente está sendo atraído por um lead e ele fica naquela dúvida. Então, assim, a minha leitura disso, é muito importante a gente colocar na mesa aqui, é que você precisa saber comunicar, você precisa ter um alcance adequado para gerar um lead qualificado e você ter uma alta conversão de vendas, né? A obrigação de ter um produto bom, bem localizado, com preço justo e concorrente, é interessante. Eu queria comungar aqui, compartilhar o que o Jocelto falou, porque a gente participa de vários podcasts, a gente tem feiras a nível sudeste também, estava em São Paulo, estava em Manoel Camboriú, e para você ter noção, vou citar a cidade aqui de Santa Catarina, chamada Itapema, que é vizinha a Porto Velho, que está tendo um projeto imobiliário de bairro planejado violento, que considera o pedestre, o novo urbanismo, o walkability, que é você ter comércio, serviço à sua proximidade, literalmente aos seus pés. E eu concordo plenamente. Há muito tempo, né, desde o período de pandemia, que a gente fala que o metro quadrado final em Fortaleza é abaixo para o potencial que é a nossa metrópole Fortaleza. Hoje a gente tem um desafio violento nas grandes construtoras e empreiteiras, que é a escassez de mão de obra. A gente não consegue evoluir tecnologicamente nos métodos construtivos. Nós só ganhamos da indústria da pesca. A indústria da construção civil continua retrógrada, continua estacionada, mas tem um potencial violento de melhorar as capacidades e tecnologias construtivas, substituir grande parte dessa escassez de mão de obra por produtividade e baratear os custos, porque a nossa tendência na engenharia é os custos vão subir. Outro fator importante em relação aos ganhos que a nossa cidade teve, muitos terrenistas confundem a outorga onerosa com a capacidade do terreno dele. Hoje o custo de uma outorga onerosa, para você duplicar o potencial do índice 3 para 6, é quase o valor do terreno. Então é importante para o mercado que está nos ouvindo, você que é terrenista, você que é corretor imobiliário, procure quem tem capacidade de explicar, porque a outorga onerosa ela é um custo para o empreendedor, não é uma vantagem financeira para o dono do terreno. O que vai acontecer é que um terreno de 1.100, 1.050 metros vai ter uma capacidade de ter um prédio, há 5 anos atrás era limitada. Então a outorga onerosa ela custa muito parecido, muito similarmente ao custo do terreno, e isso entra na conta do empreendedor, não é isso, Jocelyn? Não, é, com certeza. A questão da outorga, ela é um desafio para o incorporador, né, porque ela tem um custo elevado, e e e aí mas com tudo isso, né, a gente consegue, os preços tendem a subir também por conta disso, né, a gente se a gente tivesse um valor de outorga mais acessível, mais praticável, você conseguiria minimizar a questão de custos, né, mas a tendência é cada vez mais aumentar. Então, eu vou só voltar um pouco à pergunta também do Cadu para complementar, né, que ele falou na questão do digital, né, questão do Isso, isso. digital. Nós hoje trabalhamos ainda muito pouco a questão do digital, né, eu acho que todas as empresas ainda trabalham o digital ainda muito pouco, tem que ainda ter um nível de profissionalização muito grande a evoluir. Eh, Tem hoje você com a inteligência artificial, você está criando aí diversos cenários, diversas tecnologias de apresentação de projetos, produtos, você consegue fazer os tours virtuais estão cada vez mais em evidências, as apresentações até de terreno com 3D, Facilita. né, então assim, ainda estamos bem no início desse processo que vai evoluir e cada vez mais nós teremos um volume de tecnologia, de informação, para contribuir não só com os empreendedores, né, mas com o consumidor final. Vai ficar cada vez mais prático para o consumidor final, ele ter uma experiência imersiva e vários itens que vão melhorar. Aqui nós ainda estamos muito, atrasados nesse quesito. E com relação à questão da outorga, é um desafio realmente que a gente precisa superar, mas que isso vem encarecendo o valor final dos imóveis, né. E nós temos uma tendência de aumento muito grande. Uma curiosidade aqui que eu vou contar, eu sempre fui muito de fazer, eu fazia sempre um mapeamento de cidades. Eu pegava Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Fortaleza.
Isso eu passei de 2008, 2006 até 2016, mais ou menos, 2018, aproximadamente isso. Eu tinha os preços de metro quadrado de todas as regiões, todos mapeados. Então Fortaleza era assim, na média, sempre foi assim, de 2000, quando eu comecei, salvo engano foi 2006, 2007, até meados de 2018, né. Nos momentos de mercado imobiliário que estava em crescimento, Fortaleza chegava a se o preço do imóvel da região mais alta de Fortaleza, na região mais nobre de Fortaleza, no caso era beira-mar, ele era metade do preço de São Paulo, sempre era assim. No momento mais baixo cai um pouquinho, mas não era uma disparidade tão grande. Rio de Janeiro a mesma coisa. Nós éramos sempre Fortaleza era igual como Salvador, às vezes Salvador um pouquinho mais alto enfim. E Recife também, Fortaleza sempre era mais caro que Recife. O que é que acontece agora? Hoje Fortaleza, ela está hoje São Paulo, na região mais nobre, se vende a 120, 150 mil reais o metro quadrado. O imóvel mais caro de Fortaleza em termos de metro quadrado, hoje nós estamos falando algo parecido com 27 mil reais, 28 mil reais o metro quadrado. Isso residencial, né? Que é o parâmetro residencial. O comercial era mais caro um pouco. Então, nós estamos a um quinto do valor de São Paulo. Então, existe uma tendência natural que Beira-Mar, por exemplo, Beira-Mar vai bater seus 40 mil reais tranquilo. As torres comerciais boutiques vão também para 30, 35 mil metros quadrados, 40 mil, é natural. E os imóveis que hoje se vendem a 17, 18 mil reais, todos eles vão para 25, 30 mil reais. É um cenário natural. A área mais nobre de Fortaleza hoje, comparado com a área mais nobre de São Paulo, nós não estamos longe de chegar na metade. Então, quando eu pego esse histórico, eu vejo que a gente ainda tem muito para crescer. E não é só pela questão de histórico, não, é pela questão de custo de construção. O custo de construção aumentou demais e vem aumentando cada vez mais. Aumentou um absurdo. Então, com isso, é natural que os preços vão crescer. Existem outras comparações também, né? A gente nunca viu, carro. Por exemplo, há tempos atrás, um carro de luxo, ele era bem mais barato do que um apartamento estúdio. Sempre foi bem mais barato. Um apartamento compacto, né, que a gente chamava de compacto, agora começou compactos os estúdios, né. Mas há tempos atrás um apartamento compacto, ele era uma vez e meia, quase 2 vezes mais caro do que um carro de luxo. Hoje um carro de luxo, da pandemia para cá, ele está mais É. caro do que um imóvel, do que um ativo. Isso não existe, né. Então por isso é mais um ponto de observação para você ver como o mercado deve crescer e deve aumentar preço. No final, se a gente for analisar, todos esses pontos aí são indícios de que a gente ainda tem muito para crescer. O cara que é investidor, que está olhando para esse mercado com carinho, tem um potencial absurdo para ele crescer, então é interessante ele olhar com mais carinho ainda, né? Não, com certeza. Olha, se você pegar uma linha do tempo, são raras as aplicações, por melhor que ela seja, que ele acompanha um ativo imobiliário no momento do boom. No momento do boom imobiliário, ele cresce tanto que a tua melhor aplicação não vai acompanhar. Não, não existe. Isso aqui tem vários casos aqui na prática que aconteceram em Fortaleza. Áreas que foram adquiridas pelo um valor que todo mundo achava que era muito caro, e que se o investidor tivesse colocado aquele dinheiro na aplicação, teria sido melhor, porém, chegou um momento que aquele ativo aumentou tanto de preço que a melhor aplicação dele não acompanha. Então o imóvel é assim, é uma característica do Brasil e é uma característica do brasileiro, em especial o nordestino. Ele é patrimonialista, ele gosta do tijolo, ele gosta do papel, ele gosta da escritura, do registro. Então isso é uma característica, não está no nosso DNA. Então o nosso brasileiro ele é patrimonialista. Todas as fortunas brasileiras, todas, sem exceção, é lastreado no mercado imobiliário. Não existe uma fortuna dentro do Brasil que não tenha ativo imobiliário. Em sua maior parte. Forte, né? Eu vou dar um exemplo aqui mais do que prático agora. Eh, o maior banco que começou como banco digital, não é mais, né, que é o BTG hoje, que é um dos maiores players bancários, hoje está diversificando no mercado É. imobiliário, comprando shoppings, comprando bairros inteiros. O próprio Banco Safra comprou uma diversidade de patrimônio, né, de imobiliário.
Então, isso é na prática, como o mercado imobiliário no Brasil vai crescer. E tem mais outros dados que a gente pode citar aqui, N dados, N números que vai colaborar com o que eu estou falando. Tem 3 pontos aqui que você avalia, né, a nível global, né? Você tem uma instabilidade atual que tende a piorar, de acordo com os especialistas. A gente tem uma incerteza nacional, né? A gente está no ano de eleições, isso influencia desde o que o doutor Eurico falou aí, que é o Minha Casa Minha Vida, até o alto luxo. E no cenário vertical, eu queria levantar para vocês aqui, conversando com o Eurico também, é, uma coisa que é pouco percebida, aquele óbvio precisa ser dito. O nosso Mar Azul, citado pelo Josiel, a gente está em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade grande, com crescimento radial, bacana, né? Mas Fortaleza, na Praia do Futuro, o litoral é leste, na beira-mar, o litoral é norte, e os bairros do subúrbio de Fortaleza são pouco infraestruturados, possuem pouca capacidade viária e de infraestrutura, de rede de cabeamento, internet, não tem fiação subterrânea, não tem uma segurança adequada, não tem um controle de edificações, né, respeitando os recuos e as normas construtivas dentro do nosso município, e aí nos resta os bairros nobres, que mesmo com toda essa escassez, existem bons terrenos para fazer. Se todo mundo aqui na fase de formação era a lei da oferta e da procura e a escassez valoriza, imagina em Fortaleza, né? Que todo mundo lembra, por exemplo, Belém. Belém é circundada por rios. Belém está voando, né? Mas Fortaleza também está circundada. Fortaleza tem uma limitação. Fortaleza não tem como ter uma interseção, por exemplo, com o próprio Eusébio, que é uma cidade de IDH violento, que a gente é especialista lá. Mas você consegue ver a diferença que Fortaleza acaba, vem o subúrbio, vem a Grande Messejana, vem o iate na CE para começar o Eusébio. É. Fortaleza, vem o subúrbio, depois do Norte Shopping, vem a Mister Hall, vem um iate, que inclusive é uma grande APA do Rio Ceará, para começar a Calcaia. E aí, Fortaleza vai crescer para onde? Não se enganem, a escassez, e aí a gente trabalha muito parceria, eu queria que eles falassem, basicamente nisso, essa mola mestra, né, para quem está trabalhando na nossa pauta hoje, o tema aqui é de investidores, você tem uma justificativa violenta que Fortaleza está cada vez mais escasso, né, de áreas nobres e de produtos para valorizar cada vez mais. Pronto, o que o Eduardo disse é uma verdade, né, a gente tem esse desafio, mas a gente tem buscado, né, às vezes você tenta regularizar, né, áreas. A gente tem buscado essa segurança jurídica que o Josiel falou no começo. A gente tem buscado resolver isso muitas vezes com o jurídico, né? A gente tem buscado regularizar áreas que antes foram abandonadas. Hoje a gente está numa operação dessa, né? Hoje eu tenho uma operação que ela foi deixada porque juridicamente ela não tinha uma sobreposição de matrícula, era uma área boa, mas antigamente tinha espaço para crescer, né. E aí, como existiam 2, 3 áreas, o pessoal foi para as mais fáceis e aquela foi ficando, né. E aí eu tive até em outro estado recentemente, eu viajei e o cara disse: "Rapaz, volta para essa área", né. E eu tive com o construtor, ele disse: "Cara, vamos voltar". Por que que ele se propôs a voltar? Para uma área que estava juridicamente, que foi juridicamente deixada, para a gente rever aquela causa jurídica, porque está diminuindo a As questão, as possibilidades. possibilidades, Tá. né. Então a gente tem voltado para áreas que a gente tem que rever questões jurídicas, áreas que a gente tem que rever valores, áreas que, né, áreas que a gente tem que voltar para negociações e tentar, compor, áreas que o trabalho ficou difícil, que era difícil, que as pessoas foram deixando, porque o trabalho ali era mais doloroso você conseguir executar aquele negócio em detrimento de outros negócios que você gastava menos tempo. Se agora, hoje, para você executar um negócio, às vezes você tem que gastar mais tempo. Você tem que usar mais técnica, você tem que ser mais, né, eu digo do meu lado, que é o lado da estruturação, né, você tem que ser mais assertivo. E acaba que os negócios estão ficando, né, a gente tendo que buscar mais para poder chegar num negócio juridicamente perfeito, deixar a coisa equilibrada e ter uma área boa, num bom posicionamento e que gere, resultado e rentabilidade. A gente está falando muito de Fortaleza, mas tem Eusébio crescendo absurdamente, qualidade de vida lá também muito boa, tem Preá com empreendimentos de luxo. Como é que vocês têm visto essas outras regiões? Principalmente você que trabalha muito mais forte no Eusébio, né? Como é que vocês têm visto essas outras regiões, tirando Fortaleza como centro em si? Fortaleza hoje ela é abraçada pelo aeroporto internacional, que está com diversos voos, é um hub de aviação,
tem os aeroportos acessórios, que é o do Preá e agora o Aracati voltando com força total. A gente acredita que, assim, quando você tem uma metrópole, que você tem um bom acesso, as pessoas hoje, assim, quem convive e vivencia a dinâmica da cidade de Fortaleza há 20, 30 anos, o turismo era o cara vir para beira-mar, fazer um dia um passeio para o Cumbuco, um dia para Praia das Fontes e por aí vai. Hoje o nosso turista ele chega no aeroporto e vai para Taíba, É. vai para o Preá, vai para a Canoa Quebrada e por aí vai para Fortim. E isso foi aproveitado, mas acreditamos que dá para ser mais aproveitado pelas empresas locais e nacionais. Há grandes condotéis, grandes condomínios. A gente tem áreas, por exemplo, na região metropolitana de Fortaleza, à beira-mar, R$ 500. Áreas já parceladas, ou seja, não são glebas. Tem áreas de 3, 8, 10 hectares a R$ 500 um metro quadrado. Isso aí, para a realidade de mercado, para a realidade nacional, quando você chega e visita um Riviera de São Lourenço, lá em Bertioga, e você vê que o metro quadrado é R$ 20.000 na praia, né? Você ter áreas de R$ 700 ao lado do nosso Beach Park, que é o maior complexo turístico do Nordeste, o maior parque aquático da América Latina. Então a gente precisa valorizar isso é outro segmento, mas também está ficando escasso, né? As grandes áreas, as grandes operações, os grandes consórcios já estão se formando aí. A gente tem um litoral imenso, mas tem pouca infraestrutura. Bacana, bacana. Pode. É isso aí. Não, com relação a não só a região metropolitana de Eusébio, Aquiraz, mas praias como Flecheiras, Carazinho de Amontada, Preá, cada vez Cumbuco, né, cada vez mais o Ceará vai tá trazendo turismo qualificado, aquele turismo que é o turismo que de renda, é o turismo de família, é o turismo que realmente investe, é o turismo que Consome consome, né, Norte, né? o É. esporte, a questão do kitesurf. Também, né? Ó, pra você ter uma ideia, um dado que eu até estava lendo isso por coincidência hoje. Fortaleza hoje, só uma companhia aérea agora vai passar a ter 10 voos semanais para Lisboa, só uma. Mais uma segunda companhia, que é a Latam, a TAP, são 10 voos agora, e a Latam mais 3. Nós temos 13 voos semanais só para Lisboa. Para Madrid, mais 5. São 3, foram para 4, vai voltar, vai para 5 agora. E você tem voos para Paris, serão 5 novamente. Você tem uma crescente, nós temos voo Fortaleza, Santiago, Buenos Aires, tem para Foz do Iguaçu, você tem também para o Uruguai, então você para Montevidéu, então você está com Fortaleza realmente é um hub, nós temos de Pacaembu, então é um hub que está trazendo um mercado de turismo qualificado, que esse turismo é um turismo de consumo também. Se você vê no Preá, por exemplo, a maioria das vendas, praticamente todo o ativo vendido no Preá não é para cearense, É. né, e o que tá Inclusive grupos externos muito fortes lá, né? outro Fortim, outro lugar, Caraizinho de Amontada, e Caraizinho de Amontada é um lugar que praticamente não tem, cearense comprando, o consumo é muito pequeno. Ilha do Guajiru, a língua oficial, a gente brinca que é o francês, né? É outro lugar, certo? Aí isso daqui reflete dentro de Fortaleza, principalmente dentro de Fortaleza, porque esse turismo, né, e com o valor de imóvel que nós temos aqui, que está muito abaixo do valor de mercado que deveria estar, e que vai chegar, né, um turismo hoje, um europeu ou um americano, nós temos hoje, voltamos o voo Fortaleza-Miami, nós temos Fortaleza Orlando. Orlando e agora voltamos Fortaleza, Miami, um outro voo que traz um turismo qualificado. Então com isso você vê, a gente começa a trazer um euro hoje a R$ 6 é muito barato para um europeu comprar um ativo imobiliário aqui em Fortaleza, é muito barato. Descontaço, né? O dólar 5. Então a gente tem muito isso. Outro ponto aqui, Fortaleza precisa se Fortaleza tivesse algumas características que pudesse, alguns pontos que iria ajudar muito, é a questão da segurança. Se a gente melhorar mais a segurança, a gente vai ter uma atratividade turística gigantesca. A gente nós lá na Múltipla, a gente tenta contribuir com a cidade com alguns pontos que são pontos pequenos, mas que ao longo do tempo ele vai contribuindo na questão de segurança. O que acontece? Todos os nossos empreendimentos, eles não têm muro, todos têm fachada ativa.
A gente sempre coloca uma loja no empreendimento, essa loja ela pertence ao condomínio, ela não é vendida, ela é feita exatamente para gerar renda para o condomínio, para poder gerar uma receita recorrente, reduzir taxa de condomínio. Quando você tem loja, você tem público, tem gente na rua, você melhora a segurança, porque a sensação de segurança é gente na rua. Quanto mais gente na rua, menos muro, maior a sensação de segurança e maior a segurança. O município também deve incentivar, deveria incentivar. Nós tivemos em um dos nossos empreendimentos, nós fomos obrigados a tirar uma loja para poder aprovar, porque nós já estávamos há 1 ano tentando tirar esse alvará, não tirávamos por conta de uma loja. Um equipamento que beneficia a cidade, o município burocratizou. Aí agora a gente está retomando para poder, depois do projeto em andamento, já em construção, tentar relocar a loja. Ou seja, nós precisamos de uma cidade com menos muro, com mais gente na rua. Por isso que a gente incentiva tanto os empreendimentos próximos, que as pessoas andem a pé, que não necessite de carro, né? Necessite o mínimo possível de carro. Quando você dá para o cidadão, dá para a população a possibilidade dele morar numa região que seja perto do trabalho, que tenha toda a infraestrutura possível perto, que ele vá a pé, isso é muito, isso é uma riqueza muito grande, Acaba que é uma qualidade de uma vida muito qualidade boa, de né? vida. Bom se nós replicássemos isso nas periferias, que infelizmente a gente ainda não consegue, mas seria muito bom Ó, se conseguíssemos replicar o que está acontecendo hoje na Aldeota Meireles. já entrando nesse ponto aí, hoje eu estava vindo para cá e eu vi que a Estrela pediu recuperação judicial, aquela de brinquedo. Tem diversas quantidades de empresas, inclusive bateu o recorde de empresas pedindo recuperação judicial, falindo e por aí vai. E acaba que tem uma parte também do governo dentro disso. Como é que vocês veem as políticas públicas e o impacto que isso pode gerar em relação aos empreendimentos, em relação aos projetos? Cadu, a gente já está aí pelo menos 3 mandatos presidenciais há 12 anos lutando por uma reforma tributária e uma reforma dos aposentados do INSS, né? E o que acontece? Isso influencia diretamente o número de indústrias e empresas que estão saindo do país, né? Na América do Sul hoje está todo mundo olhando para o Paraguai por conta dos incentivos do benefício. Isso prejudica a gente, né? É um fator que a gente poderia aqui colocar panos mornos e falar, não, isso é a realidade do nosso país. O que é que a gente pode fazer? A iniciativa privada, a CEBIC, a cadeira da Constituição Civil e todos os sinduscons, nós somos uma mola mestre da economia. Nós precisamos vencer o desafio da mão de obra, nós precisamos incentivar. Hoje, o incorporador, o empreendedor, a gente não tem praticamente incentivo de nada. A gente é responsável por uma grande parte da cadeia, da geração de empregos, da arrecadação de impostos, né? Você não está gerando imposto só no seu lucro presumido, não. É no cimento que você compra, no tijolo que você compra, na argamassa, no porcelanato. Então, assim, a gente gera uma receita, né, pro setor público, a gente gera emprego, a gente arrecada, a Você gente está luta para extremamente sobreviver, estratégico para a o gente tem que país, né? remunerar bem o investidor e muitas vezes o maior sacrificado é o master developer, é o player, é o incorporador que está lá fazendo essa linha de frente aí, juntando as pontas. Então, assim, esse cenário, ele vai ser modificado. Eu acredito que aqui são 4 pessoas cearenses e que lutam participando. O Josselto tem uma bandeira violenta aí, porque eu acredito que a gente não deve ser só política, a gente tem que ter uma posição, tem que ser partidário. Isso não quer dizer que a gente não venda para todo mundo, né, Josselto? Mas tem que ter muita coragem para se posicionar, para ter uma convicção e ter um propósito, né? Porque se você pensar em comprar um terreno, fazer aquilo lá acontecer e ganhar o dinheiro e só isso, não é propósito. Qual é o propósito dentro da cadeia da Constituição Civil, da representante do CRES, da representante do corretor de imóveis, do trabalhador da construção civil, e buscando isso? Porque hoje, as palavras que foram colocadas aqui na mesa, do que a gente tem para investimento, do cenário, a tendência de valorização, a escassez, e se a gente tiver um bom governo, que façam políticas públicas, que melhore e otimize a segurança. Na verdade, segurança é a sensação de segurança, né? É. Muitas vezes o nordestino, o brasileiro, sai daqui para fazer o quê? Na Europa e nos Estados Unidos? Andar. Passear, ter segurança, é poder pegar o andar com celular na rua. na mão na rua, cara. Então, assim, você imagina o cara que nasceu e cresceu com essa cultura, um americano e um europeu que vem pra Fortaleza, é a primeira coisa que o taxista, o guia turístico diz, esconde o celular, né? Então, Fica assim, não é vacilando, né? bacana, mas a gente tem esse desafio, né? Não dá pra omitir isso,
Mas se diante de todo esse cenário, o mercado está pujante, a gente está conseguindo produzir, as vendas estão aí bombando, a gente tem que pegar, juntar todos os setores e conseguir transformar isso da melhor maneira. É. Esse ano é ano de decisão, né? Sabe como foi que eu conheci o Eduardo, Cadu? Eu morei 8 anos lá em Portugal, né? E eu recebi uma Oferta, né? oferta na época Do Lavi. do Lavi, né? De uma casa, né? E era um corretor dele, e a gente fez uma call e tal. E quando eu cheguei no Brasil de volta, eu procurei ele e a gente ficou amigo. E eu queria levantar uma bola exatamente nesse tema, né? E exatamente no que o José Celso dito, eu queria juntar aqui as peças aqui para um ator que está chegando aí no mercado, que é a tokenização imobiliária, porque eu acho que, inclusive, o produto do tipo de produto do José tem tudo a ver com esse produto e tem tudo a ver com o mercado externo, né? Com esse cara que mora fora e tem tudo a ver com o mercado do Cadu, que é o digital, como é que isso chega lá. É assim, o José estava dizendo assim, ele disse, cara, grande parte do nosso ativo, né, os milionários, os industriais, a turma do comércio, toda essa turma investe no tijolo. O pessoal gosta do papel, gosta do tijolo, eles gostam de ver o produto, então eles investem nisso, né? Só que a gente nunca. E a gente tá aqui falando de digital, o Cadu é o cara do digital. Mas a gente não parou para analisar que o único ativo que nós temos, ou um dos únicos ativos que nós ainda não temos digitalizado, é o imobiliário. E a tokenização ela está vindo para mudar isso aí. A tokenização ela vai transformar o nosso ativo, né, imobiliário num ativo digital. A CVM tentou muito com que isso não acontecesse, mas já cedeu, já existe regulação, já existem limites, já existem valores, ela já cedeu, isso já está acontecendo, né? Já existem muitos ativos imobiliários transformados em valores imobiliários e já estão regulados pela CVM, né? Então, isso já é uma realidade. Hoje, se você entrar, pegar o seu Google e colocar, der um Google e quiser comprar uma fração de $100 de um imóvel na Suíça, você compra. Mas E ele assim, apresenta lá a rentabilidade do imóvel. olhando como o lado do investidor, culturalmente, tu acha que isso aí já está acessível à população? Por exemplo, o investidor que trabalha com o José é o cara que gosta de fato do tijolo, é o cara que quer ver algo ali lastreado. A tokenização, culturalmente aqui no Brasil, para esse investidor, já é palpável, já faz sentido? Como é que tá isso aí que tu tá vendo? Eu acho que tudo que chega num determinado ponto, ele tem que começar. Nós estamos na base da pirâmide. Nós estamos na fase do atacado. Mas ela está no começo. Nós estamos iniciando, né? Nós estamos começando esse processo, né? Onde é que nós estamos começando isso? Nós hoje estamos regulados pela CVM, né? Nós hoje estamos na fase em que os próprios bancos, aí eu vou voltar para o que o Jocelyn disse. O Jocelyn disse assim, grande parte do patrimônio dessa turma está no tijolo. Sabe o que o banco está olhando? Está olhando que o Josielton, se ele for um cara de 10 milhões em liquidez, ele pode ser um cara de 80 do tijolo. Se eu tokenizar o tijolo dele e eu, Santander, que não tem uma carteira que posso custodiar, eu custodio o dinheiro dele, os 10 milhões, mas os 80 está só registral, está só no cartório. Se eu transformar esses 80 em token e eu tiver uma carteira onde eu posso custodiar os 80, eu consigo também rentabilizar os 80. Então, todos os bancos já estão de olho também, já estão preparando as suas carteiras para custodiar tokens imobiliários. Por quê? Porque eles vão começar a ampliar o olhar das carteiras de investimento. Ou seja, aquele investidor que tem uma carteira imobiliária, a partir do momento que aquele investimento imobiliário estiver dentro de uma plataforma digital e o banco tiver uma carteira onde que ele possa custodiar aquele token lá, vai passar a gerar uma receita para o banco. Então, os bancos todos já estão com os olhos abertos para isso. Então, isso é a base da pirâmide, né? A CVM já se movimentou, os bancos já estão se movimentando. Mas vou responder a sua pergunta. Nós estamos na fase, Cadu, que a gente está. A primeira. Onde é que o token está entrando na fase do mercado imobiliário hoje? O token hoje, ele ainda não está no Brasil chegando com força ainda no varejo, mas ele está chegando na incorporação imobiliária, já é uma realidade. Por exemplo, o José é incorporador.
ele disse uma coisa interessante. Por que que eles estão se diferenciando do Meirelles? Porque a maioria dos incorporadores quer permutar terreno, tá difícil que encontre. A turma quer permutar, comprar, botar o dinheiro na frente, ter exposição de caixa, a turma não quer, né. Então, o token hoje, ele permite que eu pegue, um terreno, aprove uma operação, né, deixe ela, faça todo o parcelamento de solo, faça toda a estruturação, deixe, quando eu tiver com alvará de construção na mão, eu faça a tokenização da operação, capte recurso através da tokenização e diminua a exposição de caixa do incorporador para gerar caixa para a operação. Então, ela está entrando, ela pode entrar nesse momento, né. Mas o que vai acontecer é, futuramente, ou eu o futuro, porque eu ouvi falar de tokenização há 2 anos atrás, nós já estamos, né, eu achei que era muito exponencial há 2 anos atrás, nós já estamos no ponto que nós estamos hoje, eu achei que ia ser mais distante, né. Então eu acho que com muito pouco tempo, incorporações vão nascer tokenizadas, imóveis vão nascer tokenizados. Ou seja, quando você juntar a máquina do digital, né, a força do digital, trabalhar bem os SDRs, trabalhar bem, né, por exemplo, o estúdio, aí esse cara da Europa, aquele cara que está lá na Europa, para ter acesso a essa compra fácil, né, simples, dentro de uma carteira onde ele compra facilmente um imóvel, aqui, e aí E ele ele já tem facilmente liquida, né? Tem liquida, importante. né, e aí ele compra esse imóvel, ele vem passar aqui um tempo e fica alugado o resto do ano quando ele não está aqui. Ou seja, é muito digital a coisa, ele não precisa vir matrícula, vai diminuir essa questão da burocracia das coisas, entendeu? Eu também tenho pouco mais de 2 anos que eu me deparei com essa realidade, né? Mas eu acho que o desafio é grande. Tem 1 ano, pouco mais de 1 ano, que realmente eu estudo e sou aprendiz. O que é importante a gente colocar também aqui para os empreendimentos imobiliários e a tokenização, é a estruturação, ele é um facilitador, é o famoso crowdfunding. Na hora que eu consigo fazer isso, assim, hoje, a nossa moeda, ela não favorece o empreendimento e investidor estrangeiro. O cara que colocou €1.000.000 há 8 anos atrás, ele tinha R$ 3 milhões. Esse dinheiro rentabilizou 130, 140, 150% do CDI. Mas hoje ele tem 6 ou R$ 7 milhões que, para pagar e voltar, ele vai voltar com o mesmo €1.000.000. Então, muitas vezes, né, a gente teve oportunidades e momentos aqui, antes da subprime, 2000 e pouco, depois 2010, 2017 foi o pior no mercado imobiliário, mas nós já tivemos ondas onde veio muito dinheiro, muito fundo estrangeiro investir no Ceará, no Nordeste, no turismo, nas grandes capitais, São Paulo, Santa Catarina. Já tivemos em Fortaleza também, mas esse dinheiro para voltar é delicado. Então, eu acho que a estruturação do crowdfunding é justamente isso. Por mais que esteja na lei, né, o imóvel é um bem divisível e no Código Civil que garante o imóvel é a matrícula. Mas culturalmente ninguém quer dividir por 3 o imóvel, né? Ficar com 0,33 tem que ser muito faixa preta É. para entender isso. Com a tokenização isso facilita. Você não vai precisar se adequar ao valor do bem, você vai dizer quanto você quer investir. Eu acho que isso é um primeiro facilitador. E Você coloca isso no reforçando smart contract e fica lá. e reforçando é a questão da liquidez. Então você acaba virando realmente um produto digital e global, onde você vai ter o ativo e você pode, dentro dos seus registros de incorporação, na Múltipla, na Prosper, em qualquer empresa incorporadora, você pode também realizar, né, pequenos ativos dentro das tuas cotas da empresa. Então, assim, você pode ser sócio legalizado de uma empresa incorporadora, daquela SPE, sem precisar eh, participar, seja pessoa física ou jurídica ou via SCP. Então, quando você tokeniza, o desafio maior aí, eu vou lançar, porque a gente hoje tá de peito aberto aqui, mas a gente vem conversando já com várias pessoas, é a questão dos cartórios, né? Eu acho que está acelerando mais do que a gente esperava e eles precisam regulamentar as agências reguladoras, a CVM e principalmente os cartórios, junto das entidades, a Noreg e tudo, porque isso vai passar, né, e provavelmente você vai conseguir comprar totens de apartamentos sem passar por cartório de registro de imóveis. Esse é o grande desafio. Assim, como eu venho do digital, eu acho a questão de token fantástica. Até é porque no final você, em vez de vender, um exemplo, em vez de vender o imóvel, você está vendendo um infoproduto, meu amigo. Você vende um modelo de negócio, o token, o cara comprou ali, se vacilar, o cara vai passar o cartão, quero tantos tokens, passou o cartão. Isso gera uma possibilidade de venda absurda. O problema é, culturalmente, porque se não tem essa cultura ainda, o cara retrai.
Mas eu acho absurdamente Isso vai fantástico. pegar. Hoje nós estamos no meio do caminho. O que é que está acontecendo hoje? Hoje, quando você vende um token de um imóvel, você vai averbar o smart contract, aquele código Contrato digital tudo. dentro da matrícula, E a cota, né? né? E é o que tá, aquela cota que está dentro, você averba na matrícula. Você vai fazer uma averbação, o cartório hoje faz. Você chegar com o smart contract para fazer um registro da matrícula, ele registra obviamente vai ter cartório que, né? Mas hoje tem cartórios que já fazem normalmente e fazem o registro lá dentro da matrícula. Só que vai acontecer, né, que isso vai acontecer, o que o Eduardo está dizendo, vai chegar um momento que, eu acredito que vai chegar esse momento, que a gente não vai ter uma matrícula digital. E olha, deixa eu levantar aqui, ó, só para a gente finalizar essa questão aí do token. Hoje a gente tem como solução tributária a questão das holdings, né? Tem gente que ainda tem, eu tenho clientes que ainda não tem holding, estão montando ainda imóvel no nome da empresa. Eu estou solucionando essas questões ainda, montar holding para gente ainda que não tem holding, passar a coisa. Mas hoje, se você tokenizar os seus imóveis, você não Entendi. precisa, soluciona essa questão. Porque a partir do momento que você tokeniza a sua carteira imobiliária, você não precisa, não precisa do Tem inventário. a segurança. Você transfere de uma carteira para outra e você não vai precisar inventariar A gente não sabe quando vai acontecer, mas quando vão vai ter- acontecer. vão ter Mas isso aí empreendimentos que vão ser vendidos só através de tokens. Eu acho que isso é um futuro breve. Indo só para um outro ponto aqui, até que o Eduardo comentou, mão de obra na construção civil tá difícil, tá escassa. O que é escasso acaba se tornando mais cara. O que eu vejo, o modelo construtivo ainda aqui no Brasil ainda é bem antigo, não se atualiza. Não sou da área da construção, mas o que eu vejo aqui não se atualiza. E isso tudo acaba se tornando com política, com mão de obra, tecnologia na construção, acaba gerando ainda mais desafios para quem vai incorporar, para quem vai construir. Como é que você vê isso hoje? É todo esse contexto para viabilizar uma operação? Assim, Cadu, hoje cada vez mais as construtoras, né, porque a gente como incorporadora, nós terceirizamos a parte construtiva, né, e a construtiva, ela está cada vez mais, buscando novos modelos de construtivos mais industrializados, né. Por exemplo, a questão hoje do drywall, do steel frame, são tecnologias que já estão vindo para o mercado de prédios, verticais, né, que isso vai dar uma certa celeridade, você vai industrializar o prédio. Hoje a gente está começando a adotar, por exemplo, a questão até do piso do apartamento, a questão da cerâmica, do porcelanato, está cada vez mais sendo substituído, né. Hoje você tem um piso vinílico que tem uma qualidade absurda, eh, a beleza dele, a estética dele é extraordinária. A durabilidade, né, também nem se fala, e a praticidade de colocar, ele é mais leve, é mais durável, requer uma manutenção bem menor e a velocidade a colocação dele é uma colocação industrial. Então isso já são pontos que vêm para a construção. Dentro da Múltipla, a gente adota um sistema nos projetos, que a gente já nasce com um projeto de tal forma, ele é um projeto que ele tem que ser muito bonito, ele tem que ser muito eficiente, e o modelo construtivo dele tem que ser meio que tecnológico, rápido. Então a formatação dele é uma formatação quase como montagem, ele já nasce assim, ele já nasce desse jeito. Então isso são evoluções que foram tendo por conta do time de engenharia que a gente tem, calculista, os engenheiros, eu tenho um sócio, meu sócio que é o Reginaldo, ele é um cara extraordinário nessa área de engenharia. Então a gente nasce ele junto com o time de calculista, e nós temos também um back office de engenharia interna hoje, que o projeto já nasce com vários ajustes para dar velocidade, praticidade na construção, e que a gente consiga aos poucos deixando o projeto mais industrializado.
passa por piso, depois é uma evolução natural, daqui a pouco já está entrando aí, daqui a pouco vai vir o stream frame com certeza vai vir, mais rápido, a gente já está observando, já está vendo a viabilidade, certo? Porque quando você tem escala, você consegue absorver isso. É o tipo de montagem de esquadria já está sendo feito, todo o projeto desenhado até para que seja um volume de esquadria, que seja só montagem. Então o tamanho das esquadrias, de portas, é tentar industrializar o máximo possível, porque o pedreiro hoje é aquela história, o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro. Né, então assim, ele não sonha como antigamente sonhava de ser mestre de obra. Então você tem que começar a mudar isso na cabeça deles, que ele não vai ser um pedreiro, ele vai ser um montador, você muda as conotações, né. Aí você vai mudando, você vai começando a inserir. É natural que haja uma evolução dentro da cadeia produtiva, né. Isso daí é uma tendência que se não a gente não houver uma adaptação, vai ficar para trás. Então E a gente inviabiliza, né, também. inviabiliza. Aí tudo isso volta para o custo, se aumenta custo. Se você não se industrializar, se você não procurar ser eficiente, vai gerar custo, vai aumentar custo. Então a gente pensa tudo lá na frente, é tudo pensando daqui para frente. Porque o que já ficou para trás, o que já foi feito até hoje é uma coisa. A gente tem que aprender com alguns erros, algumas coisas, ajustar e pensar o daqui para frente. O daqui para frente é tecnológico, é industrializado e é voltado para ter eficiência e eficácia. Bacana, bacana. A gente, quando coloca, com exemplificou, eu vejo que a gente tem uma vantagem, porque você não precisa criar nem inovar inventando, você precisa copiar o que vem no delay da Europa, dos Estados Unidos e de China, né, vindo com força. Então essa capacidade de plug and play, né, Eduardo, você quer transformar Fortaleza em Taiwan, em Xangai? Não, mas eu preciso entender que a estratégia de montagem, de plug and play, você já vai preparando, né? Quando você tem gestão, você tem planejamento, a característica do Lean Construction é, na construção civil, você se prepara e planeja gastando tempo, e você executa rápido, né? A gente mesmo em Fortaleza, o cenário é de 4 a 5 anos você vai executar um prédio de 20, 22 pavimentos. A nível de engenharia, você consegue fazer isso em até menos de 2 anos, mas o que é que dificulta? É a capacidade de funding, a capacidade de aprovação, você tem que ter a janela comercial para vender, para se capitalizar, para conseguir um apoio à produção, construção financeira para construir. Mas a nível de engenharia, uma obra que você vê comumente em Fortaleza de 4, 5 anos era para ser em 2. Quando você industrializa, como o Jocelto colocou, e você já vai se preparando, você já vai encomendando os elevadores, já vai preparando aquela estrutura, parede, painel. Hoje você tem light wall, você tem paredes cimentícias com o EPS interno. Isso facilita demais, né? Quando você vai visitar, a gente já fez algumas visitas em outros países, principalmente nos Estados Unidos e Europa, você vê um bairro planejado com 2.000 residências horizontais, que dá mais trabalho do que para uma vertical, e o cara realiza isso em 2 anos. Por que a gente não pode fazer igual, né? O Tem imóvel é todo incentivo montado na governamental. indústria, num galpão, e chega lá só para Exatamente, ele gasta mais tempo fazendo a base, né, a fundação, que é alicerce, em radier, em viga baldrame, do que qualquer outra etapa. Hoje aqui na Múltipla, olha na prática o que é que nós fizemos hoje. Nós estamos com um empreendimento, normalmente você leva um ano, se você for muito rápido, você leva um ano para aprovar um projeto, leva aí mais 90 dias rápido para tirar uma incorporação e no mínimo 30 meses, 36 meses para entregar. Então nós estamos falando aí de um ciclo de mais de 5 anos, né, 4 anos e tarará, quase 5 anos, 4 anos e meio, 5 anos. Aí o que é que a gente está fazendo hoje para poder, dar agilidade? Hoje a gente está com uma obra que nós vamos entregá-la em 30 meses. Se o prazo normal são 36, nós antecipamos para 30 e já estamos com o nosso cronograma físico, financeiro para fazer em 28. Então, assim, se você tiver uma engenharia, se você tiver um planejamento muito bem feito, você dá a velocidade. Quanto mais velocidade, você minimiza custos, que são principalmente os custos fixos, melhora a rentabilidade do seu investidor. Lá na Múltipla, no nosso caso, a gente não precisa de fundo bancário, porque o fundo são dos próprios sócios, né, que está na operação, todos os acionistas da nossa empresa que entram em cada operação. Então, assim, tirar um alvará, aprovar um projeto o mais rápido possível. A prefeitura começou a melhorar a velocidade de aprovação,
Se a gente, o natural era tirar um alvará em 3 meses, 4 meses. Não tem necessidade mais do que isso. Hoje você leva 1 ano. A gente está tentando tirar em 6, 7 meses um alvará. Tirou o alvará na múltipla, tirou o alvará, começa a obra de imediato. São obras de 36 meses que hoje a gente está reduzindo para 30. Campeão. Certo? Então, assim, a gente está querendo reduzir esse prazo porque você dá velocidade, você otimiza todo o processo, todos os projetos, melhora o resultado financeiro para o investidor e o consumidor final se beneficia, porque como a gente vende como incorporação, ele vai para o banco, a gente consegue dar uma moradia mais rápida, consegue dar velocidade, consegue trazer um preço competitivo para ele. Então, isso tudo ajuda. Tudo passa pelo poder público, que primeiro, o poder público tem que dar agilidade nos processos. Se o poder público melhora os processos, agiliza toda essa parte de aprovação. Aí nós vamos para outra parte burocrática, que é cartório, que os cartórios são muito burocráticos. Se a gente melhora a velocidade nos cartórios, os cartórios forem mais rápidos, céleres no processo. Então, tudo isso ajuda uma cadeia produtiva, ajuda o mercado e ajuda a economia. Porque é o seguinte, existem muitos projetos que param e não andam e são destratados e desistidos pelo empreendedor por conta de burocracia, por conta de demora. Então, o poder público, quanto menos ele atrapalha, se ele atrapalhar, se ele puder ser ágil e não atrapalhar muito, ele já está fazendo um excelente negócio para a sociedade, porque no final das contas, quem ganha é a sociedade. Poder público menos burocrático, poder público e cartórios, quem ganha é a sociedade. Por quê? Porque vai ter negócios, vai ter emprego, vai ter renda, mais desenvolvimento, mais riqueza, porque quem gera riqueza é o trabalho, o empreendedorismo, o negócio é quem gera riqueza. Lá que vai ter o pedreiro, o servente, o ajudante de pedreiro, o montador, a empresa que fabrica a esquadria, o vidro, a luminária, a empresa de imóveis, é uma cadeia produtiva gigantesca. Então, se a gente desburocratizar, isso aqui cresce. E você imagina se nós tivéssemos uma carga tributária menor. Ninguém segura esse país, não segura. O investimento, né, meu certo? Quando você encurta esse prazo, você tem condição de oferecer, às vezes até um preço menor para o consumidor, melhorando até a sua taxa interna de retorno quando você encurta esse tempo. Quanto menos burocracia, quanto menos o poder público puder facilitar, melhor para todo mundo, melhor para a sociedade, todo mundo ganha. E ganha em escala, Tempo curto é o principal aliado do investidor, né? Foi rápido, ganhou mais. Exatamente. Investir, quero ter meu retorno logo, né? Aí o investidor tá vendo o seguinte, ó, se eu consigo ter um retorno financeiro interessante, que eu possa deixar de estar com o meu dinheiro no banco, para todos nós, né? Para a população, para todo cidadão. Alguém está com o dinheiro lá aplicado numa renda, numa taxa Selic, no título do Tesouro Nacional, é ruim. Aquele dinheiro é para estar produzindo, é para estar construindo, é para estar gerando renda, gerando emprego, gerando riquezas. Aí aquilo faz com que... Relação capital-trabalho, né? Renda passiva atrasa o país. Exatamente, aquilo é o que vai fazer a diferença no nosso país, né? Meus amigos, a gente já está chegando nos finalmente. Até antes da gente finalizar, para você que é do mercado imobiliário, se você quer trazer mais clientes para o seu negócio, seja incorporadora, seja construtora, seja corretor imobiliário, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui onde a gente dá dicas diárias, então clica aqui na descrição, já entra lá no grupo, é gratuito e a gente tem muito conteúdo lá. Amigos, para a gente finalizar, queria começar até com o Eduardo. O que você diria hoje para o investidor que está querendo investir no mercado imobiliário? Pode falar até olhando para a câmera mesmo. O que você diria para esse cara que está querendo investir no mercado imobiliário, principalmente aqui no Ceará e Fortaleza? Procure os melhores profissionais que tenham boas práticas, né? Isso aí não é qualidade, é obrigação. Olha o histórico daquela empresa, daquele profissional, seja bem assessorado, procure empresas que fazem um bom advisory e profissionais sérios. Eu acho que quando você faz isso, você mitiga todos os riscos. A gente está cercado de pessoas que trabalham há décadas aqui em Fortaleza. Então, assim, me perdoem quem vem de fora, a gente está de braços abertos também, mas o cara não pode ser aventureiro. O mercado imobiliário, ele é uma ciência exata, matemática. O investidor, ele busca um negócio financeiro de base matemática, base financeira,
de base imobiliária, mas ele não pode trabalhar com amadorismo. Então, com certeza, as pessoas que já têm um track record, que já estão consolidadas no mercado, vão ter as melhores opções e nós 4 aqui somos uns deles. Bacana, bacana. Eurico, o que você diria, cara, para o investidor? Cara, é isso. Voltando, eu vou finalizar com o que o Joselto começou falando, né? A gente quando traz isso para o mercado, ele buscar essa segurança jurídica, né? É uma coisa que a gente traz isso para o mercado, está no nosso tripé, ele buscar essa segurança jurídica, né? Buscar a gente trazer as melhores opções de mercado. Aí eu vou para o que o Eduardo falou, buscar oportunidades de mercado, como tem a Prospera, como tem a EPX, que traz opções de mercado, né? Tá sempre buscando opções de investimento no mercado, que tem segurança jurídica, que tem qualificação, que entende de viabilidade, que entende do mercado financeiro, que entende de número, que entende de taxa interna de retorno, que está atento ao mercado, na evolução, a tokenização, enfim, que está sempre atento ao mercado para trazer a melhor oportunidade, porque o mercado imobiliário, né, e o mercado financeiro, ele é um mercado evolutivo, é uma mudança constante. O que é hoje não é amanhã. Então a gente está sempre atento. O investidor, nós somos esse caçador, né? A EPX, a Prospera, nós somos esse caçador. A gente está sempre caçando novas oportunidades, né? Sempre com segurança jurídica, sempre buscando as melhores oportunidades. Então é isso, trazer para perto players que têm essa capacidade de estruturar negócios com rentabilidade. E você, grande acerto? Bem, para o investidor, né, no nosso caso lá da Múltipla Incorporações, a gente trabalha em 2 pilares. A gente tem o primeiro cliente nosso, que é o investidor qualificado, e temos o consumidor final, né. Então, você tem que buscar lá, a gente preza muito por isso, uma segurança jurídica dentro de uma estrutura do arcabouço muito bem feito. Todo a nossa estruturação é toda dentro de uma SA. Eh, Terrenos, uma localização muito nobre, tem que ser uma localização muito boa, porque você não vai errar. Se você está com um produto, primeiro, você tem uma estruturação jurídica bem feita, você tem um produto de primeira linha, você tem um bom produto muito bem elaborado, você tem uma localização muito assertiva, estritamente nobre. É muito difícil você errar. Então, com esses pontos, você consegue ter sucesso. E, aliado a isso, você vai ter uma taxa de retorno bem interessante, né? E o nosso consumidor final, ele vai estar sempre comprando um produto de muita qualidade, muito bem localizado, com toda a parte legal perfeita, vai ter garantia de recebimento, você vai ter uma garantia, de prazos, de qualidade no produto. Então tudo isso é o que fortalece. Então, para quem vai investir, no mercado imobiliário, é importante. Voltando a repetir, sendo repetitivo, como falando e colaborando com o Eduardo, falou, com todos os nossos amigos aqui falaram. Jurídica, a parte jurídica tem que estar toda organizada, toda perfeita. Aí volta, localização, taxa de retorno e um bom produto, aí você não tem como errar. Show. Gente, pra gente finalizar, onde é que eles lhe encontram, Josielton? Arroba, Instagram, tá onde, cara? Eu tenho na verdade, a gente tem o nosso Instagram da Múltipla Incorporações, o site multiplaincorporações.com.br, é o nosso site. Eu tenho o meu Instagram, que é Josielton Aquino. É fechado ainda, que a gente tá Fechado, não. trabalhando pra abrir isso aí. Mas vamos lá, né, mas vai ser um prazer ter todos vocês. Quem tiver um pouco quiser saber um pouco mais sobre a Múltipla, no site tem informações relevantes, vale a pena conferir lá, que é um modelo de negócio disruptivo, novo. Nós somos pioneiros nesse modelo de negócio e estamos aliados aí a grandes parceiros, os melhores possíveis. A gente só procura trabalhar com o que é bom. A gente costuma dizer que lá a gente só trabalha com nota 9 e 10. Com nota 9 e 10 você passa em tudo. Bacana, bacana. Grande Eurico, onde é que ele encontram, cara? Eurico Pinheiro 7 no Instagram, a gente tá lá. Bacana. E Eduardo? Campeão, meu e-mail pessoal é aberto, @EduardoHenriqueRP e @Prosperativos e @Prosperurbanismo. Bacana. Gente, muito obrigado pelo papo de hoje. Eu acredito que foi bem engrandecedor para quem está assistindo aqui a gente. Galera, se inscreva, já sigam eles, se inscrevam no canal
E forte abraço, vamos pra cima, gente. Abraço, tudo de bom. Valeu. Foi isso, gente. Valeu. Valeu, Duduzão. Eu quero Obrigado, agradecer. cara. Valeu. Ó, acho que só botar